Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 5, verso 31. Através deste conhecimento confidencial, eu pude entender claramente a influência da energia do Senhor Sri Krishna, o Criador, mantenedor e aniquilador de tudo. Conhecendo isto, pode-se voltar a ele e encontrá-lo pessoalmente. Significado: através do serviço devocional, ou através do conhecimento mais confidencial, podemos entender muito facilmente como funcionam as diferentes energias do Senhor. Uma parte da energia manifesta o mundo material. A outra parte, superior, de sua energia, manifesta o mundo espiritual. E a energia intermediária manifesta as entidades vivas, que estão servindo a uma das energias acima mencionadas. As entidades vivas que servem à energia material estão lutando arduamente pela vida e pela felicidade, que se lhes apresentam como ilusão. Mas aquelas situadas na energia espiritual põem-se a servir diretamente ao Senhor, em vida eterna, conhecimento completo e bem-aventurança perpétua. O Senhor deseja, conforme diz diretamente no Bhagavad Gita, que todas as almas condicionadas, que estão apodrecendo no reino da energia material, voltem a Ele, abandonando todas as ocupações no mundo material. Esta é a parte mais confidencial do conhecimento, mas isso só pode ser entendido pelos devotos puros. E unicamente tais devotos entram no reino de Deus para vê-lo pessoalmente e servi-lo pessoalmente. O exemplo concreto é o próprio Narada, que atingiu esse estado de conhecimento eterno e bem-aventurança eterna. E os meios e caminhos estão abertos a todos, desde que se concorde em seguir os passos de Sri Narada Muni. De acordo com Shruti, o Senhor Supremo tem ilimitadas energias, sem esforço de sua parte, e essas são descritas sob 3 títulos principais, como se mencionou acima. Verso 32. Ó Brahmana Vyasadeva, os eruditos decidiram que a melhor medida remediadora para eliminar todos os problemas e misérias é dedicar nossas atividades ao serviço do Senhor Supremo, a personalidade de Deus, Sri Krishna. Significado: Sri Narada Muni experimentou pessoalmente que a maneira mais exequível e prática de abrir o caminho da salvação, ou de aliviar-se de todas as misérias da vida, é ouvir submissamente as atividades transcendentais do Senhor, de fontes corretas e fidedignas. Este é o único processo remediador. Toda a existência material é cheia de misérias. Os tolos têm manufaturado, com seus cérebros minúsculos, muitas medidas remediadoras para eliminar as 3 espécies de misérias, pertinentes ao corpo e à mente, pertinentes aos distúrbios naturais e relativas a outros seres vivos. O mundo inteiro está lutando muito arduamente para libertar-se dessas misérias, mas os homens não sabem que sem a sanção do Senhor, nenhum plano ou medida remediadora pode realmente ocasionar a paz e tranquilidade desejadas. A medida remediadora para curar um paciente através de tratamento médico é inútil se não é sancionada pelo Senhor. Atravessar o rio ou oceano com um barco adequado não é a medida remediadora se não é sancionada pelo Senhor.
devemos nos certificar de que o Senhor é o sancionador último, e por isso temos que dedicar nossos esforços à misericórdia do Senhor, para obter o sucesso final, ou desvencilhar-nos dos obstáculos no caminho do sucesso. O Senhor é onipenetrante, todo-poderoso, onisciente e onipresente. Ele é o sancionador último de todos os bons ou maus efeitos. Devemos, portanto, aprender a dedicar nossas atividades à misericórdia do Senhor e aceitá-lo ou como Brahman impessoal, ou como Paramatma localizado, ou como a suprema personalidade de Deus. Não importa o que sejamos. Devemos dedicar tudo no serviço ao Senhor. Se formos intelectuais, cientistas, filósofos, poetas ou qualquer coisa assim, devemos empregar nossa erudição para estabelecer a supremacia do Senhor. Deve-se tentar estudar a energia do Senhor em toda a esfera de vida. Não desacreditemos dele, nem tentemos tornarmos-nos como ele, ou tomar sua posição, simplesmente pelo acúmulo fragmentário de conhecimento. Alguém que seja administrador, homem de Estado, militar, político, deve tentar estabelecer a supremacia do Senhor entre os membros do Estado. Lutemos pela causa do Senhor, como Sri Arjuna o fez. No começo, Sri Arjuna, o grande lutador, recusou-se a lutar, mas quando foi convencido pelo Senhor de que a luta era necessária, Sri Arjuna mudou sua decisão e lutou por sua causa. Analogamente, alguém que seja homem de negócios, industrial, agricultor e assim por diante, deve gastar o dinheiro ganho com o suor de seu rosto para a causa do Senhor. Pensemos sempre que o dinheiro acumulado é a riqueza do Senhor. A riqueza é considerada como sendo a deusa da fortuna, Lakshmi, e o Senhor é Narayana, ou esposo de Lakshmi. Tentemos empregar Lakshmi no serviço ao Senhor Narayana e sejamos felizes. Esta é a maneira de perceber o Senhor em todas as esferas de vida. A melhor coisa, afinal de contas, é aliviar-nos de todas as atividades materiais e ocupar-nos inteiramente em ouvir os passatempos transcendentais do Senhor. Mas, no caso da ausência de semelhante oportunidade, devemos tentar ocupar no serviço ao Senhor tudo porque tenhamos atração específica, e este é o caminho da paz e prosperidade. A palavra samsuchitam, nesta estrofe, também é significativa. Não se deve pensar nem mesmo por um momento que a percepção de Narada era apenas imaginação infantil. Não é assim. Assim o percebem também os experientes e eruditos acadêmicos. E este é o verdadeiro significado da palavra samsuchitam. Verso 33. Ó boa alma, não poderia algo, aplicado terapeuticamente, curar uma doença causada por aquela mesmíssima coisa? Significado. Um médico perito trata seu paciente com uma dieta terapêutica. Por exemplo, as preparações lácteas às vezes causam desarranjos intestinais, mas o mesmíssimo leite, convertido em coalhada e misturado com alguns outros ingredientes medicinais, cura tais desarranjos. Analogamente, as três espécies de misérias da existência material não podem ser mitigadas simplesmente por atividades materiais. Tais atividades têm que ser espiritualizadas, assim como, devido ao fogo, o ferro torna-se incandescente, começando desse modo a agir como fogo. De modo semelhante, a concepção material de alguma coisa é imediatamente modificada,
tão logo seja colocado ao serviço do Senhor. Este é o segredo do sucesso espiritual. Não devemos tentar assenhorar-nos da natureza material, nem devemos rejeitar as coisas materiais. A melhor maneira de fazer o melhor uso de um mau negócio é utilizar tudo em relação com o ser espiritual supremo. Tudo é uma emanação do Espírito Supremo, e por seu inconcebível poder, ele pode converter espírito em matéria, e matéria em espírito. Portanto, uma dita coisa material é de imediato convertida em uma força espiritual pela grande vontade do Senhor. A condição necessária para tal mudança é empregar a dita matéria no serviço ao espírito. Esta é a maneira de tratar nossas doenças materiais e elevar-nos ao plano espiritual, onde não há miséria, nem lamentação, nem medo. Quando tudo é assim empregado no serviço ao Senhor, podemos experimentar que não há nada exceto o Brahman Supremo. Deste modo, compreendemos o mantra védico, segundo o qual tudo é Brahman. Verso 34. Assim, quando todas as atividades dos homens são dedicadas ao serviço ao Senhor, aquelas mesmas atividades que causavam seu perpétuo cativeiro tornam-se o destruidor da árvore do trabalho. Significado: o trabalhador fruitivo, que tem perpetuamente ocupado o ser vivo, é comparado à figueira de Bengala no Bhagavad Gita, pois ele está com certeza profundamente enraizado. Enquanto a propensão a desfrutar do fruto do trabalho tem de prosseguir a transmigração da alma de um corpo para outro, ou de um lugar para outro, de acordo com a natureza do trabalho de cada um. A propensão ao desfrute pode ser convertida no desejo de servir a missão do Senhor. Por fazermos assim, nossas atividades transformam-se em Karma Yoga, ou o caminho pelo qual podemos alcançar a perfeição espiritual, enquanto estamos ocupados no trabalho para o qual temos uma tendência natural. Aqui a palavra Atma indica as categorias de todo o trabalho fruitivo. A conclusão é que quando o resultado de todo o trabalho fruitivo, e outros, for encaixado no serviço ao Senhor, ele deixará de produzir karma posterior e gradualmente desenvolver-se-á em serviço devocional transcendental, que irá não somente cortar completamente a raiz da figueira de Bengala do trabalho, mas também transportará o executante aos pés de lótus do Senhor. Em suma, temos que, antes de tudo, buscar a companhia de devotos puros, que sejam não apenas eruditos no Vedanta, como também almas autorrealizadas e devotos imaculados do Senhor Sri Krishna, a personalidade de Deus. Nesta associação, os devotos neófitos devem prestar serviço amoroso, física e mentalmente, sem reservas. Essa atitude de serviço induzirá as grandes almas a serem mais favoráveis ao conceder sua misericórdia, que injeta no neófito todas as qualidades transcendentais dos devotos puros. Gradualmente, isso se desenvolve num forte apego a ouvir os passatempos transcendentais do Senhor, que o faz apto a alcançar a posição constitucional dos corpos grosseiro e sutil, e, além deles, o conhecimento da alma pura e sua relação eterna com a alma suprema, a personalidade de Deus. Depois que a relação é descoberta, através do estabelecimento da relação eterna, o serviço devocional puro ao Senhor começa gradualmente a se desenvolver em conhecimento perfeito da personalidade de Deus, além do alcance do Brahman impessoal,
e do Paramatma localizado. Mediante tal Purushottama Yoga, como se afirma no Bhagavad Gita, uma pessoa torna-se perfeita, mesmo durante a atual existência corpórea, e manifesta todas as boas qualidades do Senhor, até a mais elevada porcentagem. Este é o desenvolvimento gradual, através da associação com devotos puros. Verso 35. Qualquer trabalho que se faça aqui nesta vida para a satisfação da missão do Senhor chama-se Bhakti Yoga, ou transcendental serviço amoroso ao Senhor. E aquilo que se chama conhecimento torna-se um fator concomitante. Significado: a noção popular e geral é que pela execução de trabalho fruitivo, de acordo com a orientação das Escrituras, tornamo-nos perfeitamente capazes de adquirir conhecimento transcendental para a compreensão espiritual. Há quem considere Bhakti Yoga como outra forma de karma, mas na verdade, Bhakti Yoga está acima de karma e jnana. A Bhakti Yoga é independente de jnana ou karma. Por outro lado, jnana e karma dependem da Bhakti Yoga. Esta Kriya Yoga ou Karma Yoga, conforme recomendada por Srinarda Avyas, é especialmente recomendada porque o princípio é satisfazer o Senhor. O Senhor não quer que seus filhos, os seres vivos, sofram as 3 espécies de misérias da vida. Ele deseja que todos venham a Ele e vivam com Ele. Mas voltar ao Supremo significa que é preciso purificar-se das infecções materiais. Quando, portanto, se executa trabalho para satisfazer o Senhor, o executante purifica-se gradualmente da afeição material. Essa purificação significa o alcance de conhecimento espiritual. Portanto, conhecimento depende de karma, ou trabalho, feito em benefício do Senhor. Outro conhecimento, estando desprovido de Bhakti Yoga, ou a satisfação do Senhor, não pode nos levar de volta ao reino de Deus, o que significa que não pode sequer oferecer salvação, como já se explicou em relação com a estrofe Naishkarmyam api achyutabhava varjitam. Conclui-se que o devoto ocupado no serviço imaculado ao Senhor, especificamente no ouvir e cantar de suas glórias transcendentais, torna-se ao mesmo tempo espiritualmente iluminado pela divina graça, como se confirma no Bhagavad Gita. Verso 36. Enquanto uma pessoa executa deveres de acordo com a ordem de Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, ela constantemente se lembra dele, de seus nomes e de suas qualidades. Significado: um devoto experiente do Senhor pode moldar sua vida de tal modo que, enquanto executa todos os tipos de deveres, seja para esta ou para a próxima vida, ele possa constantemente lembrar-se dos nomes do Senhor, de sua fama, qualidades e assim por diante. A ordem do Senhor está claramente expressa no Bhagavad Gita. Devemos trabalhar apenas para o Senhor, em qualquer esfera de vida. Em toda esfera de vida, o Senhor deve estar situado como proprietário. De acordo com os ritos védicos, mesmo na adoração a alguns semideuses, como Indra, Brahma, Sarasvati e Ganesha, o sistema é que em todas as circunstâncias, a representação de Vishnu deve estar presente como Yagneshvara, ou o poder controlador de tais sacrifícios. Recomenda-se que um semideus particular seja adorado para um propósito particular, mas ainda assim, a presença de Vishnu é compulsória, a fim de que a função seja apropriada.
A parte de tais deveres védicos, mesmo em nossos procedimentos ordinários, por exemplo, em nossos afazeres domésticos ou em nossos negócios ou profissão, devemos considerar que o resultado de todas as atividades deve ser entregue ao Supremo Desfrutador, o Senhor Krishna. No Bhagavad Gita, o Senhor declara ser o Supremo Desfrutador de tudo, o proprietário supremo de todos os planetas e o supremo amigo de todos os seres. Ninguém mais, além do Senhor Krishna, pode afirmar ser o proprietário de tudo dentro de sua criação. O devoto puro lembra-se disto constantemente, e assim fazendo, ele repete o nome transcendental, fama e qualidades do Senhor, o que significa que ele está sempre em contato com o Senhor. O Senhor é idêntico a seu nome, fama, etc. E, portanto, estar constantemente associado com seu nome, fama, etc., significa associar-se de fato com o Senhor. A maior parte de nossa renda monetária, não menos que 50%, deve ser gasta para levar a cabo a ordem do Senhor Krishna. Devemos não apenas dar o lucro de nossos ganhos a essa causa, como também devemos dar um jeito de pregar este culto de devoção aos outros, porque esta também é uma das ordens do Senhor. O Senhor diz claramente que ninguém lhe é mais querido do que aquele que está sempre ocupado no trabalho de pregação do nome e fama do Senhor em todo o mundo. As descobertas científicas do mundo material podem ser igualmente ocupadas na execução dessa ordem. Ele quer que a mensagem do Bhagavad Gita seja pregada entre seus devotos. Isso não deve ser feito entre aqueles que não têm saldo de austeridades, caridade, educação e assim por diante. Portanto, deve-se continuar o esforço por converter os homens de má vontade em seus devotos. O Sr. Chaitanya ensinou um método muito simples a este respeito. Ele ensinava a lição de pregar a mensagem transcendental através do canto, da dança e do refresco. De tal modo, 50% de nossa renda deve ser gasta com este propósito. Nesta caída era de desavenças e dissensões, se unicamente os líderes e ricos da sociedade concordassem em gastar 50% de sua renda no serviço ao Senhor, como ensinou o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, com absoluta certeza, este pandemônio infernal converter-se-ia na morada transcendental do Senhor. Ninguém se recusará a participar de uma função onde se proporcionam boas canções, danças e refrescos. Todos acorrerão a tal função, e todos com certeza sentirão individualmente a presença transcendental do Senhor. Isso por si só ajudará o espectador a associar-se com o Senhor e desse modo purificar-se na compreensão espiritual. A única condição para a execução exitosa de tais atividades espirituais é que elas devem ser conduzidas sob a orientação de um devoto puro, que esteja completamente livre de todos os desejos mundanos, atividades fruitivas e especulações secas sobre a natureza do Senhor. Ninguém precisa descobrir a natureza do Senhor. O próprio Senhor já falou sobre ela no Bhagavad Gita, em especial, e em todas as outras literaturas védicas, em geral. Temos simplesmente que aceitá-las in toto e manter-nos fiéis às ordens do Senhor. Isto nos guiará ao caminho da perfeição. Uma pessoa pode permanecer em sua própria posição. Ninguém precisa mudar de posição, especialmente nesta era de variadas dificuldades. A única condição
é que devemos abandonar o hábito da especulação seca destinada a nos tornar unos com o Senhor. E, após abandonar essas futilidades tão arrogantes, devemos muito submissamente receber as ordens do Senhor, no Bhagavad Gita, ou Bhagavatam, dos lábios de um devoto fidedigno, cuja qualificação é mencionada acima. Isto fará tudo exitoso, sem nenhuma dúvida. Verso 37. Cantemos todas as glórias de Vasudeva, juntamente com suas expansões plenárias, Pradyumna, Aniruddha e Sankarshana. Significado. Segundo Pancharatra, Narayana é a causa primordial de todas as expansões do Supremo. Elas são Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Vasudeva e Sankarshana estão no meio, um à esquerda e outro à direita. Pradyumna está à direita de Sankarshana e Aniruddha à esquerda de Vasudeva. E assim estão situadas as 4 deidades. Elas são conhecidas como os 4 ajudantes de campo do Senhor Sri Krishna. Esse é um hino ou mantra védico, começando com Pranava Omkar, e assim o mantra é estabelecido pelo processo do canto transcendental, a saber, Om Namo Dimahi, e assim por diante. O significado é que qualquer transação, seja no campo do trabalho fruitivo, seja na filosofia empírica, que não esteja em última análise destinada à compreensão transcendental do Senhor Supremo, é considerada inútil. Nardaji, portanto, explica a natureza do serviço devocional imaculado, através de sua própria experiência, no desenvolvimento da intimidade entre o Senhor e a entidade viva, mediante um processo gradual de atividades devocionais progressivas. Tal marcha progressiva de devoção transcendental pelo Senhor culmina no alcance do serviço amoroso ao Senhor, o qual se chama Prema, em diferentes variedades transcendentais, chamadas rasas, sabores. Esse serviço devocional também se executa em formas mistas, a saber, misturado com trabalho fruitivo ou especulações filosóficas empíricas. Agora, a questão levantada pelos grandes rishis encabeçados por Shaunaka, a respeito da parte confidencial das realizações de Shuta através do mestre espiritual, é aqui explicada pelo cantar deste hino, que consta de 33 letras. Este mantra dirige-se às 4 deidades, ou o Senhor com suas expansões plenárias. A figura central é o Senhor Sri Krishna, visto que as porções plenárias são seus ajudantes de campo. A parte mais confidencial da instrução é que devemos sempre cantar e lembrar as glórias do Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, juntamente com suas diferentes porções plenárias, expandidas como Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Essas expansões são as deidades originais para todas as outras verdades, a saber, ou Vishnu Tattva ou Shakti Tattvas. Verso 38. Assim, o verdadeiro vidente é aquele que adora, sob a forma de representação sonora transcendental, a suprema personalidade de Deus, Vishnu, que não tem forma material. Significado. Nossos sentidos atuais são feitos de elementos materiais, e por isso são imperfeitos na compreensão da forma transcendental do Senhor Vishnu. Por conseguinte, ele é adorado através da representação sonora, por meio do método transcendental do cantar.
Qualquer coisa que esteja além do limite da experiência de nossos sentidos imperfeitos pode ser plenamente compreendida através da representação sonora. Uma pessoa, ao transmitir som de um lugar distante, pode ser realmente percebida. Se isso é materialmente possível, por que não espiritualmente? Essa experiência não é uma vaga experiência impessoal. Ela é realmente uma experiência da transcendental personalidade de Deus, que possui a forma pura de eternidade, bem-aventurança e conhecimento. No dicionário de sânscrito Amarakosha, a palavra Murti tem dois significados, a saber, forma e dificuldade. Portanto, o Acharya Sri Vishwanath Chakravarti Thakur explica a Murtikam como significando sem dificuldade. A forma transcendental, de bem-aventurança e conhecimento eternos, pode ser experimentada por nossos originais sentidos espirituais, que podem ser revividos pelo cantar dos mantras sagrados, ou as representações sonoras transcendentais. Tal som deve ser recebido do meio transparente do mestre espiritual fidedigno, e o cantar pode ser praticado através da orientação do mestre espiritual. Isto, gradualmente, nos aproximará mais do Senhor. Esse método de adoração é recomendado no sistema Pancharatrika, que é tanto reconhecido quanto autorizado. O sistema Pancharatrika tem os códigos mais autorizados para o transcendental serviço devocional. Sem a ajuda de tais códigos, não podemos nos aproximar do Senhor, como também, certamente não é possível através de especulação filosófica seca. O sistema Pancharatrika é tanto prático quanto apropriado para esta era de desavenças. O Pancharatra é mais importante que o Vedanta para esta era moderna. Verso 39. Ó Brahmana, o Supremo Senhor Krishna dotou-me assim primeiramente do conhecimento transcendental do Senhor, como se inculca nas partes confidenciais dos Vedas, depois de opulências espirituais, e então de seu íntimo serviço amoroso. Significado: a comunhão com o Senhor, através da transmissão do som transcendental, não é diferente do Espírito Total, o Senhor Sri Krishna. Este é um método completamente perfeito para se aproximar do Senhor. Por tal contato puro com o Senhor, sem ofensas de concepções materiais, 10 ao todo, o devoto pode elevar-se acima do plano material para entender o sentido oculto das literaturas védicas, incluindo a existência do Senhor no reino transcendental. O Senhor revela sua identidade gradualmente a alguém que tenha fé inabalável, tanto no mestre espiritual quanto no Senhor. Após isso, o devoto é dotado de opulências místicas, que são em número de 8. E, acima de tudo, o devoto é aceito no séquito confidencial do Senhor, e se lhe confia um serviço específico ao Senhor, por intermédio do mestre espiritual. O devoto puro está mais interessado em servir ao Senhor do que em ostentar exibições de poderes místicos nele adormecidos. Sri Narada explica tudo isso com base em sua experiência pessoal, e podemos obter as mesmas facilidades que Sri Narada obteve se aperfeiçoarmos o processo de cantar a representação sonora do Senhor. Não se impede a ninguém de cantar esse som transcendental, contanto que o mesmo seja recebido através do representante de Narada, descendo pela corrente de sucessão discipular, ou sistema Parampara.
Verso 40. Descreve, pois, por favor, as atividades do Senhor Todo-Poderoso, que aprendeste por teu vasto conhecimento dos Vedas, pois isso satisfará os anseios de grandes homens eruditos e, ao mesmo tempo, mitigará as misérias da massa de pessoas comuns, que estão sempre padecendo de dores materiais. Na verdade, não há outro modo de escapar de tais misérias. Significado: através de experiência prática, Sri Narada Muni afirma definitivamente que a solução fundamental de todos os problemas do trabalho material é difundir muito amplamente as glórias transcendentais do Senhor Supremo. Há 4 classes de homens bons e também há 4 classes de homens maus. As 4 classes de homens bons reconhecem a autoridade do Deus Todo-Poderoso. E por isso esses homens bons, 1. Quando estão em dificuldades, 2. Quando precisam de dinheiro, 3. Quando são avançados em conhecimento, e 4. Quando são inquisitivos para conhecer cada vez mais sobre Deus, intuitivamente se refugiam no Senhor. Desse modo, Narada-ji aconselha Vyasadeva a difundir o conhecimento transcendental de Deus, de acordo com o vasto conhecimento védico que ele já havia obtido. Quanto aos homens maus, eles são em número de 4. 1. Aqueles que estão simplesmente acostumados ao modo de trabalho fruitivo progressivo, e assim ficam sujeitos às misérias que o acompanham. 2. Aqueles que estão simplesmente acostumados ao trabalho vicioso para o gozo dos sentidos, e assim sofrem as consequências. 3. Aqueles que materialmente estão muito avançados em conhecimento, mas que sofrem porque não têm o bom senso para reconhecer a autoridade do Senhor Todo-Poderoso. E, finalmente, 4. A classe de homens, que são conhecidos como ateístas, e que, portanto, abominam propositadamente o próprio nome de Deus, embora estejam sempre em dificuldades. Sri Narada-ji aconselhou Vyasadeva a descrever as glórias do Senhor simplesmente para beneficiar as 8 classes de homens, tanto bons quanto maus. O Srimad Bhagavatam, portanto, não se destina a alguma classe particular de homens, ou alguma seita. Ele é para a alma sincera, que deseje realmente seu próprio bem-estar e paz de espírito. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta, do primeiro canto, 5º capítulo, do Srimad Bhagavatam, intitulado Narada dá instruções sobre o Srimad Bhagavatam a Vyasadeva.